O que faz alguém deixar de ser criança? O que um jovem deve fazer para se tornar um adulto? Acompanhe um aventureiro numa viagem aos 5 continentes, sofrendo na própria pele algum dos rituais de iniciação mais brutais do mundo. Boy to Men estreia domingo, 17 de setembro, às 9h30 da noite, no Discovery. Mais de 51 milhões de reais guardados por ex-ministros são encontrados em bairro Nobre, em Salvador, na capital da Bahia. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia políticos do PT por organização criminosa. Em Valadares, são ouvidas testemunhas de defesa de 12 envolvidos na Operação Mar de Lama. A partir de agora, na revista Superi. Olá, bem-vindos à revista Superi desta quarta-feira, 6 de setembro. A Polícia Federal contabilizou em cerca de 51 milhões de reais a quantidade de dinheiro encontrada em espécie em um apartamento em um bairro nobre da Bahia. O dinheiro teria sido guardado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, no bairro da Graça, em Salvador. A polícia encontrou o dinheiro durante a Operação Tesouro Perdido, cumprindo o mandado de busca e apreensão na manhã de ontem, que foram expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília. Após as investigações decorrentes de dados coletados nas últimas fases da Operação Cui Bono, a Polícia Federal chegou ao endereço em Salvador que seria supostamente utilizado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima como um bunker, uma espécie de esconderijo para armazenamento de dinheiro em espécie. Gedel Vieira foi ministro da Secretaria de Estado do governo Temer, mas deixou o cargo em novembro do ano passado, depois que ele foi acusado pelo então ministro da Cultura, Marcelo Calero, de tentar pressioná-lo para liberar um empreendimento Ladeira da Barra, em Salvador. Gedel Vieira foi preso também no último dia 3 de julho, mas foi liberado para prisão domiciliar em casa na capital baiana. O ex-ministro foi detido durante a Operação Cui Bono porque teria pressionado a mulher do doleiro Lúcio Funaro, Raquel Pita, para que ele não fizesse delação premiada. As informações são do jornal A Tarde da Bahia. Muito dinheiro encontrado lá, cerca de 51 milhões de reais, e você, brasileiro, pagou até hoje, sabe quanto? 14 trilhões e meio de reais. Este é o valor que os brasileiros já pagaram em impostos só este ano. O valor equivale a cerca de 880 mil apartamentos no Rio de Janeiro, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, e mais de 3 bilhões de cestas básicas, e cerca de 10 salários de 12 milhões por mês. A arrecadação do Estado de São Paulo equivale a 37% do valor total pagos em impostos no país. Os dados foram calculados pelo site Impostômetro. Esse site ele calcula diariamente, em tempo real, o valor dos impostos que são arrecadados em todo o Brasil. Em Brasília, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ontem ao Supremo Tribunal Federal políticos do PT por organização criminosa, com atuação durante os governos Lula e Dilma. Segundo Janot, durante esse período houve prática de crimes como cartel, corrupção, lavagem de dinheiro e contra a administração pública. Também são acusados nessa denúncia de Rodrigo Janot os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo Silva, João Vacari Neto e Edinho da Silva. Segundo a denúncia, os crimes teriam sido praticados pelo menos desde meados de 2002 até maio de 2016, voltados especialmente para o recebimento de propinas no valor de mais de 1 bilhão de reais, por meio de utilização de órgãos públicos como Petrobras, Banco Nacional de Desenvolvimento e o Ministério do Planejamento. Para dar uma noção do prejuízo aos cofres públicos, a peça cita um acordo do Tribunal de Contas da União que estimou prejuízos da ordem de 29 bilhões de reais só na Petrobras.
O Procurador-Geral da República afirma que, por meio da negociação de cargos públicos, os denunciados contribuíram para o recebimento de propinas nos valores de 390 milhões de reais para o núcleo político do partido PP e também 864 milhões de reais para o partido PMDB no Senado e mais 350 milhões de reais ao PMDB na Câmara. Rodrigo Janot informa que, além de praticar infrações penais no Brasil, a organização adquiriu caráter transnacional, o que pode ser demonstrado principalmente por dois de seus mecanismos de lavagem de dinheiro, que são transferências bancárias internacionais, que na maioria das vezes foi usado com disfarce em 3 ou mais níveis para distanciar a origem dos valores, e aquisição também de instituição financeira no exterior, com o objetivo de controlar as práticas de lavagem de dinheiro e dificultar os trabalhos das autoridades. A denúncia explica que o núcleo político da organização era composto também por integrantes do PMDB e do PP, mas não havia relação hierárquica entre os partidos juntamente com o PT, e que mesmo após a saída da presidência, Lula continuou a exercer liderança do núcleo político da organização até o ano passado, em razão da forte influência que ele exercia sobre a então presidente Dilma Rousseff. Contudo, a reformulação do núcleo político se deu após maio de 2016, quando ocorreu o impeachment dela, e os integrantes do PMDB da Câmara passaram a ocupar esse papel de destaque dentro dessa organização criminosa. É o que diz aí a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Já a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, divulgou nesta terça-feira uma nota relativa aos novos elementos trazidos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na petição 7003, em que foi homologado o acordo de colaboração dos executivos da empresa JF. Rodrigo Janot afirmou que há trechos nos áudios que indicam omissão dolosa de crimes praticados pelos colaboradores, terceiros e outras autoridades. Ele ainda citou o Supremo Tribunal como estando envolvido aí nesta situação. Na nota, a ministra Carmen Lúcia cobra apuração rápida e transparente dos fatos. Ela informa que pediu formalmente ao diretor-geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República investigação imediata, com datas para o início e a conclusão dos trabalhos, a fim de afastar qualquer sombra de dúvidas sobre a dignidade dos ministros do STF. Nós voltamos com mais informações para você a seguir na Revista Superi. Dizem que em Las Vegas as regras não existem. Mas esses advogados discordam. Há um assassino sentado entre nós. Aqui o excesso tem consequências. Como condená-lo por homicídio? Temos que mostrar o que estava na cabeça deles. Descubra a verdadeira cidade do pecado. E isso é um desafio para vocês num caso como esse. Vegas. Prepare-se para o julgamento. A capital do pecado. Nova temporada. Estreia sábado, 23 de setembro, às 11h10 da noite, no Investigação Discovery. Começa uma música bem animada de fundo. Parece torcida atrás do gol lá quando eu tô jogando. Começa com gol, né? Gol meu de preferência. Lances de jogo, né? Chamando mesmo o torcedor pra jogar junto com a equipe. Torcida vibrando e jogadores, né? E se abraçando porque é uma união. É o time do povo. Não é só futebol, é o nosso futebol. Depois eu vai Hollywood. E eu gostaria que vocês assinassem o Premier. Estamos de volta com a revista Superi, e depois que o furacão Harvey causou enormes estragos pelos Estados Unidos, a chegada do furacão Irma é a mais nova ameaça ao país. O furacão começou a se formar no Caribe e já atinge algumas ilhas por lá. Segundo o Centro Nacional de Furacão dos Estados Unidos, foram emitidos alertas e advertências do furacão para as ilhas de Sotavento, as Ilhas Virgens Britânicas e Americanas, em Porto Rico também. O furacão Irma deve atingir Cuba, Porto Rico e outras ilhas ali do Mar do Caribe. E esse alerta aí para que a população se prepare, né, para os impactos dessa tempestade, que está se intensificando cada vez mais com ventos de até 280 km por hora e subindo para a categoria 5, que pode chegar ao furacão, pode chegar aí a enormes estragos. Essa categoria 5 é a mais alta de uma escala de 1 a 5 de ventos feitos pela Saffir-Simpson.
O furacão Irma também ameaça a costa leste dos Estados Unidos e pode chegar ao estado da Flórida a partir de sábado. E aqui em Minas Gerais foi controlado no fim da manhã de ontem um incêndio no Parque Serra do Rola Moça, que fica ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Os estragos foram enormes e o fogo devastou grande parte do parque. E vamos falar como fica o tempo hoje. Chuva fraca no Rio Grande do Sul e pode chover na capital, Porto Alegre. Chuvas isoladas também no norte do país. No litoral nordeste continua a chover em toda a extensão do extremo leste do litoral nordeste. No centro-oeste, interior do nordeste e no sudeste o tempo fica seco, estável, sem chuvas. Aqui em Minas Gerais, dia ensolarado, com baixos índices de umidade, podendo ficar até abaixo de 12% em regiões norte, noroeste e Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte, tempo ensolarado, as máximas ficam em 28 graus nessa quarta e amanhã 28 graus. Aqui em Governador Valadares, o céu fica com poucas nuvens e pode ter máxima de 31 graus nessa quarta e amanhã, dia da Independência, máxima de 31 graus aqui em Valadares. Revista Superi volta em instantes. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Hoje tem brincadeira? Tem sim, senhor! Venha comemorar na mais nova casa de festas de Valadares, no Circo do Noel. Amplo espaço com brinquedos que a criançada vai adorar. Tirolesa, vai e vem, campinho de futebol, amplo estacionamento e muito mais. Hoje tem picadeiro? Tem sim, senhor! Venha fazer a sua festa no Circo do Noel, Rua Israel Pinheiro, 610, no bairro Universitário. Ligue e marque uma visita. Telefone 988218677. Estamos de volta com a revista Superi. Governador Valadares, a Justiça ouviu testemunhas de defesa de 12 réus acusados em envolvimento com vários crimes durante a Operação Mar de Lama. Os interrogatórios começaram na segunda-feira e foram ouvidos pela juíza Carla de Fátima Barreto de Souza. Na parte da manhã, a juíza ouviu 2 testemunhas de acusação do Ministério Público, que são o delegado de Polícia Federal, Cristiano Campidelli, e o capitão da PM, Guilherme Pimenta, que atua junto ao GAECO, na cidade. E ontem, terça-feira, os depoimentos continuaram. Entre as testemunhas arroladas está a ex-prefeita de Governador Valadares, Elisa Costa, do PT. Hoje, quarta-feira, é o último dia dessas audiências de instrução e julgamento e os 12 acusados serão interrogados aí durante a sessão de hoje. Essas informações são do portal O Olhar. Lá na cidade de Teoflotone, no Vale do Mucuri, a Polícia Civil cumpriu 7 mandados de prisão e 7 pessoas foram presas, acusadas de participação em organização criminosa que atuava na zona norte da cidade. A organização é acusada de cometer vários homicídios que foram orquestrados em Teoflotone e também cidades vizinhas da cidade. O motivo era o controle e comercialização do tráfico de drogas em Teoflotone e região. Dos 7 mandados, 2 foram cumpridos dentro de um presídio regional, uma vez que 2 dos suspeitos já se encontravam presos por outros crimes. Todos os presos foram encaminhados para o presídio regional de Teoflotone, ficando à disposição da Justiça. De volta a Valadares, a campanha nacional de multivacinação já tem data marcada na cidade. Está prevista para acontecer no período entre 11 e 22 de setembro, tendo o sábado, dia 16, como dia de mobilização. O alvo da campanha são crianças de até 14 anos. Cartão de vacinas dos menores de 15 anos devem ser atualizados, de acordo com o calendário nacional de vacinação. Os responsáveis pelas crianças e adolescentes devem procurar as unidades de saúde mais próximas de suas casas, tanto na zona rural
quanto na zona urbana. E o horário de atendimento é de acordo com cada unidade de saúde. E amanhã é comemorado o Dia da Independência, o feriado nacional, e nós separamos 3 atrações especiais que você vai conferir amanhã. Uma entrevista especial sobre intercâmbio, que vamos mostrar novamente com o Fernando Almeida, fundador da Escola Fernando Idiomas, aqui em Governador Valadares. Você vai viajar novamente para a cidade de Inhotim, aqui em Minas Gerais, e vai saber mais sobre o Dia da Independência. Então fique ligado, é amanhã na Revista Superi. Essa edição fica por aqui, um ótimo dia para você e a gente volta amanhã.